Glória a Jesus. Abram em Gálatas, depois de Coríntios, né, irmãos? Capítulo 1, verso 6. Irmãos, essa igreja da Galácia é uma igreja de gentios convertidos, né? Então, a gente a gente percebe isso no dia de hoje, quando a gente vai levar o evangelho. Quando a pessoa é muito religiosa, mesmo sendo, entre aspas, cristã, a gente tem uma dificuldade muito grande de levar o evangelho para essa pessoa, porque ela está sempre muito ligada ao Velho Testamento, ligada à lei. Então, quando você chega com a mensagem de Jesus, a pessoa fala assim: não, mas eu já conheço a mensagem de Jesus. Aí você fala: será que você conhece? Aí você começa a levar o evangelho para a pessoa. Você mostra que Jesus mandou pregar só o Novo Testamento, só a palavra dele, só o evangelho. Você vê a palavra do evangelho claramente mostrando que o caminho, a verdade e a vida é Jesus, que Jesus revelou o Pai e que sem Jesus o mundo não conhecia o Pai. A pessoa começa a ter um conflito interno, começa a entrar em luta, porque ela não quer admitir de jeito nenhum que a vida dela foi muitas vezes um engano, a vida de fé, e muitas vezes para agradar pai, mãe, esposa, esposo, filhos e até a própria carne, né? A pessoa não aceita, não admite. Foi exatamente o que aconteceu com os judeus. Os judeus tinham já uma palavra, tinham já um alicerce, um fundamento, e o Senhor Jesus trouxe outro fundamento. O Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, ele aboliu, como está escrito em 2 de Coríntios, capítulo 3, ele aboliu a lei. O apóstolo Paulo entendeu a mensagem do evangelho e falou: olha, a lei é o ministério da morte, o ministério da condenação. E a palavra do evangelho é o espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei, do pecado e da morte. Diz que ele aboliu a lei. Foi por Cristo abolida. E quem está em Moisés, e quem ainda lê Moisés, precisa se converter. Não é convertido. Está lá, 2 de Coríntios capítulo 3. Bem claro. Não é? A letra mata. Que letra? A letra da lei. E o espírito vivifica. A lei do espírito de vida, o Espírito Santo, que o mundo não conhecia, porque não o vê, né? O mundo não crê, o mundo não recebe, o mundo não tem o Espírito Santo, porque não o vê nem o conhece. O Senhor Jesus disse: eu preciso ir, eu preciso ser morto para consumar a obra e enviar o Espírito Santo, para que o mundo seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então os homens não tinham o Espírito Santo. Como não? E os profetas não tinham o Espírito Santo? Tinham em medidas muito pequenas, né? Como está em primeira carta de Pedro, né? É como uma pequena luz que ilumina num lugar escuro, a palavra dos profetas, né? Então, uma pequena luz, ali brilhava de vez em quando uma profecia que apontava para Jesus. E aqui, aos Gálatas, irmãos, agora a gente volta aqui para o livro de Gálatas. Esse povo não aprendeu o judaísmo. Esse povo não tinha uma estrutura, um fundamento no judaísmo. Tinha no politeísmo, né, nos muitos deuses. Tinha no paganismo, em muitos outros senhores, mas não no judaísmo. Talvez um ou outro ali tivesse sido um prosélito, né, que eles chamam prosélito, né, de ter se convertido ao judaísmo, porque realmente o judaísmo ele se expandiu e foi para o mundo inteiro, de certa forma, né? Diante de tudo que aconteceu, todas as barbaridades que aconteceram ali no Êxodo, né? Então o Senhor ficou conhecido no mundo todo, né? As pessoas tinham muito medo dele, tem muito medo dele até hoje, né? E aqui, irmãos, não fazia sentido algum essa igreja receber judaísmo. O apóstolo Paulo nunca levou judaísmo para eles. Mas quando ele vai embora de lá, ele fica sabendo que essa igreja, por alguma, vamos dizer assim, ação do maligno, usou um adepto do engano, da mentira, e levou o judaísmo para eles. Então o apóstolo Paulo está aqui fazendo o quê? Escrevendo uma carta justamente para reconverter, vamos dizer assim. Né? Porque esse povo veio do pecado, veio do paganismo, veio da idolatria, e esse povo estava voltando, ou seja, estava apostatando da fé e indo para o judaísmo, trocando de Senhor. E o Senhor usa, né, pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo para mandar essa carta. Verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Tá vendo, irmãos? Olha que interessante isso. Porque evangelho só tem um. Então, os irmãos percebem que ele está chamando essa mistura de judaísmo com cristianismo, de judaísmo com o evangelho,
de outro evangelho. É um evangelho falso, não é? O qual não é outro. Tá vendo? Verso 7. Então, não é que é outro evangelho. Não é outro, porque não existe dois evangelhos, só existe um evangelho. Quando ele diz isso, o qual não é outro, ele está dizendo o quê? Não existe outro evangelho, não existe dois evangelhos. Jesus Cristo, em Mateus 28, quando ele encerra as últimas orientações ali para os discípulos e ele é visto subindo aos céus, né? Ressuscitado em nuvem ali, nas nuvens ali subindo, ele deixou ali a mensagem: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, né, será salvo. Então, a pregação é o evangelho. Ele fala: ensinem eles a guardar tudo que eu mandei. Então, não tem dois evangelhos. O que Jesus mandou? O que a palavra do evangelho ensinou? Não é? E aqui, irmãos, ele fala de um outro evangelho. E aí ele vai dizer o quê? Vamos ler de novo, ó, verso 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Então era mais de um. Apareceu lá um grupo batendo na porta deles lá, com uma mensagem falsa, falando de um senhor falso, e aí ele vem corrigindo aqui, vem colocando as coisas no lugar. Né? Verso 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, ele está falando o quê? Que a igreja não deve se desviar da simplicidade que há no evangelho de Jesus. Se aparecer aqui um anjo maravilhoso, de 2 metros, com asa, coisa mais linda, os cabelos dele parecendo um cabelinho de ovelha, parecendo a neve, de tão branquinho, de tão fofinho, com uma voz suave, é o diabo, tá mentindo. Ele se transformou na aparência de um anjo bonito, e ele não vai aparecer de rabo, ele não vai aparecer aqui na porta de chapelão, com a cara de um andarilho, ou com a cara de alguém perigoso. Não, ele vai aparecer com uma voz mansa, ele vai aparecer com uma conversinha cheia de malandragem, de malícia, para enganar. Esse seja maldito, é o que está escrito, né? Seja maldito. E ele fala: até se eu mesmo voltar aqui com uma outra conversa, vocês não acreditem em mim. Querendo dizer o quê para os irmãos? Explicitamente, né? Reforçando a mensagem. O que vocês receberam é a verdade. O que vocês receberam é o que Jesus ensinou. Não saiam disso, não mudem os seus caminhos. Glória a Jesus. E essa mensagem, irmãos, para nós, parece muito óbvia, e é mesmo, porque a gente sempre fala dela, né? Mas a mensagem do Evangelho, ela nos ensina, né, irmãos, que a tribulação, a tentação que vem sobre nós, não pode nos abater, não pode nos fazer desanimar. Mas às vezes desanima um ou outro. Às vezes desanima um ou outro. Então, o trabalho do maligno é nos tentar, é nos fazer desanimar. E a palavra fala que a tentação, o sofrimento, as dificuldades nos fortalecem, mas fortalece aquele que exercita a fé. A tribulação e a tentação na mente de alguém que não tem entendimento, a perseguição, a luta na mente de alguém que é fraco na fé, se a pessoa não vigiar, ela acaba sendo enganada e acaba muitas vezes dando ouvidos, né, aos judaizantes, por exemplo. Então, irmãos, a palavra hoje está nos mostrando o porquê que nós batalhamos tanto com a doutrina. Por que nós falamos tanto e repetimos tanto as mesmas coisas? Porque a palavra nos ensina, não é? Que existe a apostasia. Existe. Cair da graça existe. Ainda que existam doutrinas que falam que isso não existe, o Novo Testamento, todinho, o apóstolo Paulo, em suas cartas, e também os outros apóstolos, falam de você regredir, cair da graça. Não é? Essa própria carta aqui vai falar sobre isso, mas eu não vou ficar preso nela. Eu vou para outro texto aqui, irmãos. Então, vamos em Colossenses, irmãos. Perdão, vamos passar em Efésios 2 primeiro?
Volta aí. Verso 11. Capítulo 2 de Efésios, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por quê? Aqui o que ele está fazendo? Né? Ele falou um pouco sobre crer lá no capítulo 1, que aquele que crê, que guarda o evangelho, ele recebe o Espírito Santo, que nós somos filhos de adoção. Ele vai falar isso lá no capítulo 1. Não é? No capítulo 2, ele vai dizer que todos nós, inclusive ele mesmo, o apóstolo Paulo, era filho da ira, que andávamos segundo a vontade da carne dos pensamentos, não é? Segundo o príncipe desse mundo, segundo o Deus desse século, segundo aquele que se ira todos os dias. E aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele está falando que o povo de Éfeso, nem as promessas de Israel ele tinha. Ele não era nem contado, esse povo aqui, como um povo de Deus. Porque o povo de Israel tinha um Deus. Tinha aqueles que apareceu no Monte Sinai. Tinha aquele que tirou o povo do Egito com grandes sinais de destruição, matando, roubando e destruindo. Né? Destruiu tudo, matou muita gente, fez, né, com o anjo destruidor uma grande matança. Esse povo tinha alguém para recorrer, ainda que de vez em quando ele mudava de time, né? Ele ia para o outro lado e virava adversário do povo de Israel. Mas eles tinham Deus no mundo. Né? E o povo de Éfeso tinha muitos deuses. Era um povo idólatra. Né? Deuses de barro, deuses de pedra, deuses mudos, surdos. Então ele está dizendo assim: olha, vocês eram inimigos, vocês eram incircuncisos. O povo de Israel chamava vocês de incircunciso. Os circuncidados chamavam vocês de incircunciso. Vocês eram inimigos do povo de Deus. Alheios à aliança. Vocês não conheciam a aliança que o Senhor de Israel fez com aquele povo. Vocês não eram nada. Não é? É o que está dizendo aqui. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, o que era a parede de separação que separava os homens? O povo de Israel do resto do mundo. A lei, dada no Monte Sinai. Então, o Senhor Jesus, pela sua carne, ou seja, quando ele se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus aniquila a lei. E não existe mais dois povos. Na verdade, agora a palavra veio a todos os homens. Porque antes havia uma aliança que os anjos fizeram com o povo de Israel. Deram uma lei lá no Monte Sinai e uma aliança só com aquele povo. Não é? E não existe uma pregação, ide por todo mundo e pregai o judaísmo. Então o resto do mundo era inimigo de Israel. Então havia uma inimizade, uma briga. E o Senhor Jesus desfez isso. Vamos continuar a leitura? Verso 15, ó, e na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as... Então, não quer dizer que existia um povo que era de Deus e um povo, o resto do mundo, que não era de Deus. Ou seja, não é que o povo de Israel era o povo de Deus e o resto do mundo não era povo de Deus. O Senhor Jesus reconciliou ambos com Deus, porque o povo de Israel também não era conciliado com Deus. E, na verdade, nem conhecia Deus. O Senhor Jesus revela isso. O próprio Senhor Jesus revela isso. Verso 17. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam, porque ninguém tinha paz. Não é? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estranhos e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família
de Deus. Aí agora vem o texto, né? Edificados, construídos sobre o fundamento. Ou seja, você foi construído, nós somos construídos sobre um alicerce, um fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, tanto os judeus como o resto do mundo, quando conhece Jesus e crê em Jesus, ele tem a sua vida construída, a sua mente, a sua vida é a sua mente, o seu entendimento, a sua fé, ela é construída no Evangelho. Por que que é no Evangelho? Porque Jesus é o Evangelho. Jesus é a palavra. E ele usa aqui a figura da pedra da esquina. A pedra da esquina, se a gente olhar lá para trás, naquela época, quando eles iam construir um edifício, um, um templo, uma casa, eles quebravam uma pedra, deixavam a pedra num certo ângulo, e aquela pedra era colocada no canto da construção. Aí você ia com o prumo naquela pedra, e aquela pedra ela era o exemplo, ela era a referência para que toda aquela parede ficasse aprumada, perfeita, sem ficar torta, para não desabar, para não ter um edifício irregular. Então ele usa a figura de um construtor e chama Jesus de pedra da esquina, a pedra de referência. Então Jesus é a pedra de referência. Jesus é a nossa referência. Jesus é o nosso alicerce. O Senhor Jesus é o que fundamenta a nossa vida. Então, quando a gente insiste em repetir sempre as mesmas coisas, por que que é isso? Por que que a gente está sempre cuidando para ninguém se desviar? Por que que a gente está sempre cuidando para ninguém se perder e ir para outro entendimento? Por que que não pode deixar passar nada em desapercebido? Por que que a gente está sempre corrigindo uns aos outros? Se corrigindo, procurando a perfeição? Porque Jesus é a referência. O modelo é Jesus. Não é? Porque senão alguém podia falar assim, mas o que que tem? Qual que é o problema? O povo da Galácia se circuncidar? Se eles creem em Jesus, não tem problema nenhum. É o que as pessoas falam hoje. As pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando o Senhor Jesus tinha embates, discussões, debates com os fariseus, o Senhor Jesus falava na cara deles que eles não conheciam Deus. Vocês têm um Deus, eu tenho outro Deus, está lá em João 8. E na lei de vocês, ele não fala na lei do meu pai, na minha lei, ele fala na lei de vocês. Quando os homens chegam e falam assim, olha, Moisés mandou matar essa mulher. O Senhor Jesus, no mesmo capítulo, vai dizer para eles, quem foi que ensinou vocês a matar? É o homicida, é o pai de vocês. Mandou matar essa mulher. Vocês querem me matar por quê? Vocês aprenderam a matar com quem? Não foi com Abraão. Abraão não fez isso. Vocês querem me matar porque vocês aprenderam a matar com o pai de vocês, que é mentiroso e pai da mentira. Então o Senhor Jesus não aceita, o Senhor Jesus não permite, pela sua palavra fica muito claro isso, que os homens venham andar com um pé no judaísmo, com um pé nas religiões judaicas, judaico-cristãs. A palavra não ensina, porque os Gálatas, eles não foram proibidos de adorar Jesus. Percebam na leitura de Gálatas, se vocês quiserem ler depois, leiam. Eles disseram assim, olha, para vocês serem salvos, vocês têm que se circuncidar. E o apóstolo Paulo falou, eu protesto que quem se deixar circuncidar caiu da graça. Caiu da graça. Ah, mas as igrejas de hoje não mandam circuncidar, irmão Denis. Não manda circuncidar, mas manda dar o dízimo. Não manda circuncidar, mas manda guardar o sábado. Não é? Não manda circuncidar, mas prega de dia e de noite a lei de Moisés. De dia e de noite ensina a igreja a buscar o melhor dessa terra. Fala para o povo que Deus é dono do ouro e da prata. Então, os irmãos percebem? Então, a impressão que dá é que a gente é muito fanático. Né? E eu falo isso, já falei outras vezes. Ah, mas isso não é fanático que eu falo, eles usam outra palavra. Você é muito radical. Mas aí você está sendo muito radical. Eu estou sendo radical? Glória a Jesus, porque eu quero ser radical. A palavra do Evangelho é radical. Pega o Novo Testamento.
Veja as lições do apóstolo Paulo. Veja se ela não é radical. Veja se tem mais ou menos na lição. Leia Gálatas. Veja como que o apóstolo Paulo corrigiu Gálatas. Nós temos que ser radicais, sim, no bem, no que é certo. Eu e você, todos nós que somos cristãos, temos que procurar, sim, sermos radicais. Radical também no amor, não é? Porque é o evangelho. Acima de tudo é a caridade, né? Então, ainda que nós buscamos a perfeição, nós colocamos o amor na frente. Então, nós buscamos a correção pelo amor. Nós buscamos a união pelo amor, pelo perdão. Nós buscamos estar sempre de pé, sempre brilhando, sendo como luz do mundo, sal da terra. Irmãos, não tem como ler o Novo Testamento e não ser radical. Quem lê o Novo Testamento sem ser radical não entendeu o Novo Testamento. O Senhor Jesus morreu espancado. O próprio Deus se fez carne e morreu espancado, esfolado. Quer radicalismo maior que esse? O apóstolo Paulo foi espancado muitas vezes para defender a fé, para defender a vida eterna, para levar a salvação a muitos homens. Deixou família, deixou riqueza, deixou prestígio. Isso é uma loucura. Essa é a palavra da cruz. A palavra da cruz é radical. Não existe outro caminho para a salvação, irmão, senão ser radical na palavra de Jesus. Não é? Então, irmãos, vamos finalizar em Filipenses. Passa aí à frente. Eu falei Colossenses, nem fui em Colossenses. Não, vamos para Filipenses, porque o tempo já foi. Capítulo 3, verso 1. O título aqui está Tudo por Cristo. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança? Por quê? Porque ele não escreveu essa aqui, não foi a única vez que ele escreveu. Ah, mas só tem uma carta, irmão Denis, de Filipenses. Não tem primeiro Filipenses, segundo Filipenses. Então, essa aqui foi a que sobrou para nós. Mas ele já mandou outras. E ele diz: Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Então, quando você recebe a mesma pregação, não é? É uma segurança, é um zelo. Porque um pai e uma mãe falam a mesma coisa 1000 vezes pro filho. Não fala? E o filho erra mesmo assim. E a gente também, irmãos. Então, a palavra está nos ensinando exatamente isso. Verso 2. Guardai-vos dos cães. É para ter medo do cachorro da rua, é isso? Não, ele está falando de pessoas que têm a atitude de cães. Não é? Vocês já viram como que é o cachorro? O cachorro, irmãos, na rua ali, ele está perto de você ali, ele abana o rabo e tal. Na hora que ele se esconde atrás de um portão, ele fica doido, né? Ele está protegido pelo portão ali, ele fica doido. Mas o cachorro, quando ele está num bando na rua, ele pega um e mata. Aquele bando de cachorros, se um for para cima, parece que incendeia os outros. Vocês já viram como que é? Funciona assim, irmão. Um cachorro vira-lata, você bate o pé e ele sai com o rabo entre as pernas. Mas se tiver 10 cachorros vira-lata, se você vacilar, eles te matam. Eles vão para cima de você, eles procuram, te rodeiam ali para te matar. Então é a figura, né, de alguém oportunista, de alguém que age vamos dizer assim, que age na sua fraqueza, vamos dizer assim. Não é? Porque ele está em bando, ele está em grande número. Não é? Então ele vai, muitas vezes, vir para cima de você com sabedoria, com poder, com aparência. E você olha para você e fala assim, meu, eu não sou nada. Né? Esse tal aí, por certo, tá certo. O que ele está falando tá certo. E na verdade não é isso. No evangelho, são os pequeninos. Na humildade, na simplicidade e mais na prudência. Não é? Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Guardem a fé de vocês do judaísmo. É isso que ele está falando. Irmãos, o que mais tem nas igrejas é judaísmo. E a palavra está ensinando. Verso 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos? O que ele quer dizer com isso? A marca que você é de Deus não é uma pele do seu corpo que é cortada. A marca é uma vida transformada. É uma consciência pura, é uma consciência firme, é uma fé confiante, são os pés bem firmes na preparação do evangelho. É isso que ele está falando. A sua vida, ele está dizendo que a marca, a circuncisão somos nós, a sua vida é uma marca
que prova que você é de Deus. Não é uma pele do seu corpo que foi cortada, não. Não é? É isso que ele está dizendo. Verso 4. Ainda que também podia confiar na carne, aí ele vai falar do currículo dele. Né? Ele vai falar do currículo dele. Ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era a favor da igreja? Ele era contra a igreja. Segundo a lei, o Senhor Jesus disse: quando matarem vocês, julgarão estar fazendo algo de bom para Deus, a favor de Deus. Não é? E é o que ele fazia. Então, ele, segundo a lei de Moisés, ele era irrepreensível. Mas, o que para mim era ganho, o que para mim era vantagem, aquilo que para mim era motivo de orgulho, eu reputei, eu considerei perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, como esterco, como fezes, para que possa ganhar. Então, se Paulo considerou o judaísmo fezes, excremento, não é? Algo que não tem nenhum valor para alcançar a excelência do conhecimento de Cristo, e nós já temos a excelência do conhecimento de Cristo. Né? Então, irmãos, nós não podemos vacilar. Nós temos que perseverar na doutrina de Cristo, buscar a santidade, entender que o objetivo da igreja, o objetivo da pregação do evangelho é o cuidado, é o zelo, para que ninguém se desvie. E nós temos que andar. Isso daqui, irmãos, é radicalismo. Ele falou: eu considerei tudo, não só o judaísmo, não, foi todas as coisas. Todas as coisas. Esse homem devia ser rico. Ele mortificou tudo para viver o evangelho. Glória a Jesus. Verso 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei de quem, irmãos? De Moisés. Mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Isso é radicalismo, irmãos? Isso aqui é uma palavrinha café com leite? Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo em que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então ele está levando a igreja a andar em comunhão, em unidade. Todo mundo ter o mesmo sentimento, o mesmo esforço. Por isso que você não pode olhar para os irmãos e se conformar que você não entende. Ah, mas eu não entendo, mas não, eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero me santificar. É bom você olhar um irmão mais velho na fé e falar assim: olha, eu admiro esse irmão, eu admiro essa irmã, a firmeza desse irmão, a firmeza dessa irmã. Eu quero aprender, eu quero ter firmeza, confiança, falar como ela, falar como ele. Eu quero ser exemplo de confiança, de fé. Olha como essa irmã venceu isso, venceu aquilo. Olha que exemplo de fé. Quero ser assim. Então a palavra vem dizendo isso, irmãos. Glória a Jesus. Amém? Então, essa é a mensagem do Evangelho, irmãos, de hoje. Não podemos vacilar. Nada dessa vida pode nos fazer voltar para trás e nos desviar do caminho da verdade, irmãos, em nome de Jesus.